Nós hoje vamos expor até o versículo 23, Colossenses 2, 16 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça hábito quanto a vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, com suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morremos com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivêssemos no mundo, nos sujeitais a ordenanças? Não manuseis aquilo, não proveis aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos orar? Pai querido, nós estamos mais uma vez diante da sua palavra, e agora ela será exposta. Pedindo, Senhor, que o Senhor use o teu servo para falar o coração do teu povo, e que o teu povo, Deus querido, tenha um coração sensível, aberto, pelo teu Espírito Santo, para entender a tua palavra, para viver a tua palavra. Que o Senhor agora nos abençoe a todos nós. Em nome do teu Filho Jesus Cristo que pedimos. Amém. Paulo agora ele vai falar mais ou menos do centro da heresia colossense, do centro daquilo que estava acontecendo na igreja de Colossos e que estava roendo a igreja, que estava ruindo, devorando a igreja. Em geral, as heresias são como ervas daninhas, elas florescem em todo lugar, e elas começam de pouquinho, e aos poucos elas vão crescendo e vão tomando conta. Elas são como ervas venenosas, matam. Heresias roem a igreja e matam a igreja. Aqui nós vamos, Paulo vai nos mostrar um pouquinho da parte central da heresia que rondava a igreja de Colossos. Os falsos mestres, eles disseminavam que Cristo e sua obra não eram suficientes, que precisavam de algo mais para que pudessem ser salvos. E nós vemos Jesus Cristo nos advertindo sobre isso. Antes, no próprio apóstolo Paulo, aqui na carta aos Colossenses, Cristo nos adverte sobre isso. Em Mateus 24, versículo 4 e 5, ele diz: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Portanto, falsos ensinos, portanto, heresias, são coisas já antigas, e das quais somos alertados por Cristo e pelos apóstolos há muito tempo. Paulo, então, nos versículos anteriores, ele fala um pouco da heresia gnóstica, um pouco da helenização do cristianismo que estava se secularizando na igreja de Colossos, e agora ele vai falar de outras partes, de outras vertentes dessa heresia, que estavam atacando todas as igrejas daquela região, chamada região do Líco. Que vertentes eram essas? São três vertentes que Paulo fala agora nos versículos que nós lemos. Paulo vai falar do legalismo, Paulo vai falar do misticismo e Paulo vai falar do ascetismo. Três partes, três vertentes dessa heresia que estavam corroendo, que estavam minando a igreja de Colossos, ensinadas pelos falsos mestres. E no fundo, a base de todas elas é: Cristo não é suficiente. Os legalistas falavam, vocês precisam cumprir a lei de Moisés para poder serem salvos. Os místicos falavam, não, vocês precisam de algo sobrenatural, mágico, algo miraculoso para poder serem salvos. E os ascéticos falavam, vocês precisam de algumas regrinhas, vocês precisam se afastar de algumas coisas para serem salvos. Vamos ver mais ou menos, vamos ver melhor o que o apóstolo Paulo vai falar sobre cada uma dessas três vertentes da heresia que estavam corroendo a igreja de Colossos no século I. A primeira delas é a ameaça do legalismo. Eu vou reler os versículos 16 e 17. Paulo fala assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dias de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O legalismo
é e sempre foi um caldo mortífero que ameaçou a igreja. Eu acho que a grande maioria de nós tem tendências para o legalismo. Eu tenho tendência para o legalismo. O legalismo sempre é algo que nos atrai, que nos seduz, porque ele tem um cheiro de coisa certa. Ele tem um cheiro de espiritualidade, de piedade. E sempre ele foi uma ameaça para a igreja, e continua sendo até os dias de hoje uma ameaça para a igreja. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 15, versículo 10, ele vai classificar o legalismo da seguinte maneira: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar em nós? Ou seja, o apóstolo Pedro está falando, olha, o legalismo é um jugo, é um peso que se coloca sobre os ombros da pessoa que ela não suporta. E na verdade, os legalistas não colocam só sobre os seus próprios ombros, eles colocam sobre os ombros de outros também. Eles não aguentam e ainda colocam sobre os ombros de outros que também não aguentam. Recentemente eu vi uma palestra do Dr. Eber Júnior, e ele falou sobre algumas características dos legalistas contemporâneos. Como é que nós podemos identificar os legalistas contemporâneos? Ele vai dizer, ele colocou várias características, eu vou citá-las, não vou poder comentar todas elas. Mas eu acho elas muito interessantes para que nós possamos perceber, e a ideia é que não percebamos apenas no outro, que percebamos em nós essas tendências ao legalismo. Ele fala o seguinte: a primeira questão é que o legalista tem uma confusão quanto à sua identidade cristã. Então ele tem dificuldade em entender a salvação pela graça naquilo que é o extremo desse entendimento. E ele fica meio confuso nessa identidade. Ele acha que precisa fazer alguma coisa para complementar. Os legalistas contemporâneos, eles não vão dizer isso. Eles não afirmam com palavras isso. Mas eles afirmam com posturas. Afirmam com sentimentos. E às vezes até com algumas ideias. De que preciso de algo mais. Só a graça, mediante a fé, não é suficiente. Precisa de algo mais. Então eles têm uma crise de identidade. Eles impõem padrões de justiça a outras pessoas. Como eu comentei aqui, eles não se preocupam apenas em ter padrões de justiça. Eles impõem a outras pessoas também. Eles se preocupam muito com a opinião dos outros. Eu não sei se vocês lembram, quando o próprio apóstolo Pedro estava lutando no coração contra o legalismo, que Paulo confronta na Galácia, na carta aos Gálatas, Paulo descreve essa situação, em que Paulo fala o seguinte: olha, Pedro, você quando está com os judeus é de um jeito, e quando está com os cristãos vindos das religiões não judaicas, vindos não do judaísmo, mas de outras religiões, você é de outro jeito. Quando você está com os cristãos judeus é de um jeito, com os cristãos gentios é de outro. O que Paulo está dizendo para Pedro é: você está com temor no coração dos homens. Você tem a opinião das pessoas, você tem medo que elas vão pensar a seu respeito. Então os legalistas, geralmente, eles têm muito temor da opinião dos outros. O que os outros vão pensar de mim? Eles perturbam as pessoas, perturbam com suas ideias, perturbam com suas dinâmicas de vida, com a sua falsa espiritualidade. Eles se julgam justos e promovem vanglória. Então, o padrão é algo que eles estabelecem como regra, que eles conseguem cumprir, e por isso se consideram justos. E se autoelogiam, porque se acham melhor do que outras pessoas. Eles geram escravidão, e é algo que é muito comum no legalismo. Os legalistas roubam paz, roubam alegria. Onde eles estão, a perturbação, não há paz, não há alegria, porque eles são escravos da lei. Eles não têm a alegria daqueles que são libertos em Cristo Jesus para viver para a glória de Deus e que não são mais escravos da lei e de nenhum outro Deus. Por isso não têm alegria por serem escravos da lei. Paulo, se referindo a eles em Gálatas 5:1, diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Os legalistas também menosprezam o espírito da lei.
Quando perguntam para Jesus Cristo, né, qual dos mandamentos é o mais importante, interessante que Jesus Cristo ele faz questão de deixar claro que não há mandamento mais importante do que o outro, mas quando os próprios legalistas, os próprios fariseus perguntam isso para ele, ele fala assim: olha, na verdade a lei de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Os legalistas menosprezam esse espírito da lei, de amor a Deus e amor ao próximo, ao submeter a um conjunto de regras, achando que esse conjunto de regras vai salvá-los. E ele é muito comum, inclusive entre os que se julgam muito espirituais, muito piedosos. Quais são as motivações dos legalistas, de acordo com o Dr. Eber? A ênfase na santificação e preocupação com os outros mais do que com si próprio. Então, são geralmente mais preocupados com o pecado do outro do que com o seu próprio pecado. Enxergam muito o coração do outro, mas pouquíssimo o próprio coração. Sofrem angústias internas terríveis, porque geralmente os legalistas têm dúvidas da própria salvação. Porque se a salvação não é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, se no coração deles palpita essa dúvida, essa crise de identidade, eles vão achar que a salvação de alguma maneira é pela obra deles mesmos. Só que eles olham para si e veem: eu não dou conta, eu não consigo carregar nenhum jugo que eu mesmo estabeleci sobre mim. Então fica uma crise: eu não sou salvo, porque eu não consigo cumprir a lei. E focam religiosidade externa. Por que a religiosidade externa? Porque é mais fácil uma religião de aparências do que uma religião do coração. É mais fácil se encaixar num conjunto de regras e cumprir esse conjunto de regras do que ter um coração transformado, um coração mudado. O Dr. Eber também fala de alguns indícios que nós podemos perceber de tendências legalistas em nós mesmos. Geralmente, pessoas que têm tendências legalistas, elas falam mais do compromisso com Deus do que o compromisso de Deus conosco. Então elas falam assim: mais do que eu tenho um compromisso com Deus do que o compromisso que Deus tem comigo. Ela enfatiza mais a parte do que eu faço para Deus do que o que Deus fez por mim na cruz. Por exemplo, os legalistas gostam de músicas que falam muito da entrega que nós fazemos a Deus, mais do que músicas que falam do sacrifício de Cristo, porque ele se sente bem quando fala: eu fiz alguma coisa. Gostam de sermões que confrontam o pecado, sempre prontas a enxergar o pecado do outro. Geralmente legalistas censuram itens periféricos. Por exemplo, uma versão da Bíblia: brigam, fazem debates teológicos terríveis, ofendem pessoas, machucam pessoas por causa da versão, da tradução da Bíblia. Ou então, alguma outra coisa como entretenimento. São capazes de criar brigas terríveis e de gerar divisões em igrejas por causa do tipo de entretenimento que um gosta, que o outro não gosta, de que um se afeiçoa, o outro não, porque eles se focam muito em questões periféricas, mais do que questões centrais da fé cristã. Muitos legalistas têm 2 pesos e 2 medidas, são uma coisa em casa e outra coisa na igreja. Certeza da salvação dos legalistas é baseada nos frutos de conversão, ou seja, nas obras que se faz, né? E não naquilo que Cristo fez na cruz, não no sacrifício de Cristo na cruz. Então, por que a crise de identidade? Porque ele olha para si próprio e fala: eu não consigo ter tantos frutos quanto as Escrituras dizem que eu tenho que ter. E ele olha para isso e se sente inseguro com relação à própria salvação. Mas ele olha pouco para o que Cristo fez, para a obra cumprida de Cristo na cruz. Ele não usufrui os privilégios que tem em Cristo Jesus porque ele acha injusto. Quando ele olha para os seus pecados, ele fala: eu não posso ter um culto alegre, porque isso é injusto, olha como eu sou pecador. Eu não posso participar do meu de graça, da ceia do Senhor, porque isso é injusto, olha como eu sou pecador. Então ele acha que usufruir daquilo que Cristo deu a nós na cruz do Calvário é injusto, porque ele não se consegue perceber como alguém de fato lavado pelo sangue do Cordeiro. Vive tentando agradar ao Senhor para manter-se na graça pelas suas próprias obras. Reconhece que transgride a lei, mas não reconhece que se tornou um escravo da lei. E afirma para si mesmo: minhas regras são necessárias, porém a dos outros são severas demais.
as regras que ele estabelece para o outro são necessárias. E ele não abre mão delas. E quem não se encaixa nelas, vai para o inferno. Agora, as regras dos outros, que ele não consegue se encaixar, ele acha que elas são severas demais. Então, algumas perspectivas que o Dr. Eber nos dá sobre a questão do legalismo. Agora, por que o legalismo é tão atraente? Para mim, inclusive. Porque ele me dá uma falsa sensação de segurança baseada em obras. Ele me faz me sentir melhor, porque eu dou conta de fazer aquilo. Quando o cristianismo se torna uma religião baseada em regras, em comportamentos externos, a gente tem uma falsa sensação de que a gente é mais espiritual, porque a gente consegue se encaixar em algumas delas. Então, o propósito principal dos falsos mestres aqui na igreja de Colossos era atacar a suficiência de Cristo, dizendo: vocês precisam cumprir a lei. Sem cumprir a lei, vocês não serão salvos. Só os que conseguem cumprir a lei são salvos. Então, é Cristo e mais o cumprimento da lei. Não é só Cristo quem salva. Eu preciso cumprir a lei também. Eu preciso de algo mais para ser perfeito. O sacrifício de Cristo não é suficiente. Então, os falsos mestres presentes nessa igreja queriam transformar o cristianismo numa religião de regras, de prescrições sobre comidas e bebidas. Eu queria colocar aqui, olha, ninguém não julga por causa de comida ou de bebida, de festa, de lua nova ou de sábados. A ideia era, temos um conjunto de regras, e os que não se encaixam nesse conjunto de regras não são salvos. Jesus deixa tão claro em Mateus 15, versículos de 11 a 20, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Não é a comida que você vai comer que vai te contaminar, mas é a maldade que você expressa quando fala mal de alguém que contamina. É o uso das palavras agressivas e que machucam as pessoas que contamina. É o que sai de você, que fere o outro, que causa divisão, que causa problema, que contamina. Não é o que entra. Eles não estavam entendendo isso. Jesus deixa isso claro. Jesus fala ainda em Marcos 7,19, que todos os alimentos são puros. Mas Paulo aqui fala que os falsos mestres estavam exigindo abstinência de alimentos. Alimentos estes que o próprio Paulo fala em Timóteo que foram criados para glorificarem a Deus. Paulo fala assim: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. 1 Timóteo 4, versículo 4 e 5. Ele ainda fala: não é comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Em 1 Coríntios 8:8. Ou seja, há uma teologia da comida que deixa claro que a comida não nos contamina. Os falsos mestres diziam: não toquem nisso, não comam aquilo outro, porque isso vai contaminar vocês. E o Evangelho fala: não. O externo não contamina vocês. O coração de vocês já é contaminado. E o que sai de vocês é que contamina. Então o legalismo ele era uma das facetas daquela heresia na igreja. Eu gostaria agora de olhar para alguns pontos do legalismo presente ali em Colossos. No versículo 16, Paulo vai descrever o legalismo. Ninguém vos julga por causa de comida, bebida, dia de festas, lua nova ou sábados. Os promotores desse legalismo, eles andavam pela igreja como assaltantes à liberdade cristã. Então eles começavam a pôr julgos, a colocar regrinhas e prescrições que o próprio Evangelho não colocava para aquelas pessoas. Eram escravos de uma infinidade de regras. Mas eles queriam colocar não só sobre si próprios essas regras, mas essas algemas sobre os demais irmãos da igreja. Eram prisioneiros e queriam roubar a liberdade dos demais integrantes da igreja. Então eles queriam convencer os cristãos de que eles deveriam se abster de certos alimentos, que eles deveriam se empregar numa rotina de dias de festas santas, e que o próprio sábado era um elemento salvífico. Ao invés de ser um elemento de santificação, era um elemento salvífico. Os que não guardavam o sábado não eram salvos.
Eles não entendiam o sábado como elemento de santificação, como uma ferramenta que Deus nos dá para sermos mais parecidos com Cristo, mas como um elemento de justificação, como algo que me legitima como alguém salvo. Então essa leitura errada do Antigo Testamento, essa leitura errada das exigências da velha aliança, relativas aos dias santos, relativas a comidas ou bebidas, estava se tornando uma escravidão para aquelas pessoas. Eles estavam impondo isso para outros, a própria igreja. Em Hebreus 10, versículo 1, Paulo vai dizer, aliás, o escritor de Hebreus vai dizer o seguinte: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetualmente lhes oferecem. Paulo ainda vai falar a mesma coisa em Gálatas 3, que a lei serviu como um pedagogo, que nos tomou pela mão e nos conduziu até Cristo. Mas agora em Cristo, nós já temos o que é necessário. Então, essa é uma descrição no versículo 16 do legalismo. Conjunto de regras, regras que salvam. Nós temos legalistas modernos que não vão afirmar isso, mas que vão viver assim. Se vocês não viverem de acordo com essas regras, vocês não são salvos. As regras que Deus nos dá, os mandamentos dados por Deus na palavra, a perspectiva, a proposta deles não é de salvação, é de santificação. Nós precisamos entender essas doutrinas gêmeas que caminham juntas, mas que são diferentes. Porque caso contrário, nós vamos dizer que aquilo que é dado para santificação é um elemento de salvação. E aí nós vamos impor sobre as pessoas algo não necessário para que elas sejam salvas. E o que Paulo defende em toda a carta aos Colossenses é: só Cristo é necessário para a nossa salvação. Cristo é o todo suficiente para que sejamos salvos. Não precisamos de mais nenhum elemento para que sejamos salvos. Em Cristo nós somos salvos. Segundo, as prescrições do legalismo. Ainda no versículo 16, ele vai dizer que os legalistas prescreviam com certos tipos de comidas e bebidas, festas e luas novas e a guarda do sábado como uma forma de salvação. Eles se ocupavam de duas coisas básicas: dietas sagradas e dias sagrados. O que comer e que dias devem ser guardados. Então a Igreja de Cristo, a proposta deles era que se tornasse prisioneira de uma dieta e de um calendário santo. Então eles estavam preocupados com dietas alimentares, com aquilo que entrava no estômago e não com aquilo que saía do coração. Buscavam uma santidade exterior e não uma santidade interior. Isso revela para nós que havia uma preocupação muito grande com a forma e não com o conteúdo. Com a forma e não com a essência, não com a base do verdadeiro cristianismo, mas com o formato que ele apresentava. Então a ideia é: o homem pode servir a divindade ou preparar-se para receber uma revelação mediante o cumprimento dessas regras legalistas. E isso vai qualificar para que ele seja salvo. Então eles também preocupavam-se com dias especiais. E qual era o engano do legalismo? Versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O engano do legalismo é confundir sombra com Cristo. Confundir o que era sombra de Cristo com o que é o verdadeiro Cristo. Os legalistas, eles confundem as duas coisas. Eles passam a adorar a sombra ao invés de adorar aquele que projeta a sombra. Eles passam a viver pela sombra ao invés de viver por aquele que é o que projeta a sombra. Então esse é o engano do legalismo. Ou seja, não saber diferenciar a sombra daquele que projeta a sombra. E vamos tentar entender um pouquinho melhor essa questão. Platão, no seu livro República, ele distingue sombra de realidade. Sombra, aparência externa da realidade que é a verdade espiritual. Paulo vai usar o termo sombra de uma outra forma, de um outro sentido. Paulo vai usar o termo sombra como um prenúncio da realidade. Um prenúncio daquilo que virá é aquilo que é real de fato. O corpo lança uma sombra, mas a sombra não é o corpo.
ela é um prenúncio do corpo que está projetando-a. É nesse sentido que Paulo vai usar o termo sombra. Então, o que o apóstolo defende é: a sombra não é essencial, mas o corpo é essencial. O que Cristo projetou no Antigo Testamento não era essencial, mas o próprio Cristo era essencial. Na verdade, a ideia de tudo o que acontecia dos dias santos, da proposta de como era no Antigo Testamento de guarda do sábado, das dietas alimentares, a proposta era projetar aquele que viria. Era a sombra do que viria. O problema dos legalistas é que eles confundem as duas coisas. A sombra com aquele que é a realidade. Então o essencial não era a sombra, mas a sombra era apenas uma projeção daquele que viria, do verdadeiro corpo, do verdadeiro Cristo. Aqueles mandamentos e regras dadas a Israel no Antigo Testamento era uma sombra projetada de algo que viria e que seria definitivo. Quando ele chega, não precisa mais eu ficar olhando para a sombra, eu olho para o corpo. Não é lógico. Pensa bem, você vê alguém, uma pessoa está diante de você, e essa pessoa projeta uma sombra. Você vai ficar batendo papo com a sombra da pessoa ao invés de conversar com as pessoas? Você vai ficar olhando para a sombra da pessoa ao invés de olhar para a própria pessoa? Você vai se relacionar com a sombra ao invés de se relacionar com uma pessoa? O problema dos legalistas era esse. Eles estavam olhando para a sombra e não para Cristo. E Paulo quer fazer essa distinção aqui. Então a palavra sombra, ela nos leva a pensar nos seguintes pontos. Ela fala de inexatidão, ela é algo que não é exata, de uma natureza incompleta, de uma temporalidade, ou seja, quando aquele que projeta a sombra vem, a sombra não é mais necessária, de inferioridade, a sombra é inferior ao corpo, de simbolismo, a sombra simboliza o corpo, de questões cerimoniais contidas em ritos, ou seja, essas questões cerimoniais, esses ritos, a proposta deles é projetar para aquele que viria, para Cristo. É um pedagogo que te leva até Cristo, mas ela não é Cristo. E ela projeta para o que é indispensável, sendo ela mesma dispensável. Os legalistas se agarravam à sombra. Na verdade, os legalistas até hoje se agarram à sombra. E quando a realidade chega, nós não precisamos mais da sombra. Para que se relacionar com a sombra se temos a realidade diante de nós? Então a palavra que sombra indica uma coisa que não tem substância em si mesma, indica a existência de um corpo que a produz, indica um esboço desse corpo, um mero esquema do objeto, algo que você vê antes de chegar àquilo que é completo. Isso significa que os rituais no Antigo Testamento eram apenas um esquema da verdade que viria. Comidas, animais impuros, certos tipos de vestes, certos tipos de rituais, maneira como o sábado era guardado, as questões do Antigo Testamento, o fato de guardar-se o sétimo dia e não o primeiro dia, como nós fazemos hoje, era uma sombra do Cristo que viria, era a sombra da realidade, um presságio daquilo que iria vir. Hoje nós estamos no tempo em que aquele que viria já veio. Portanto, a sombra é antiquada, ela passou, ela não é mais necessária. Agora nós temos a realidade, Cristo vive diante de nós. A nova era nos liberta da escravidão e do medo daquilo que viria, mas não sabíamos muito bem o que viria. Liberta-nos de noções falsas, de esperanças falsas, e nos dá um gosto real daquele que é a realidade. Por que tornar como indispensável aquilo que foi dispensável? Por que viver na sombra se podemos viver na realidade? Esse é o problema dos legalistas. E isso é algo que nós também temos a tendência no coração, todos nós. Por quê? Porque viver na sombra é mais fácil do que olhar para a realidade. Eu lembro um pouco, fazendo um comparativo,
Me lembra um pouco do filme Matrix. No Matrix, aquelas pessoas viviam numa realidade virtual, mas que era prazerosa para elas. Só que não era a realidade. Era algo projetado em suas mentes. E muitos preferiam viver naquela escravidão do que viver na liberdade. Porque a liberdade não era tão bela quanto a aparente liberdade, quanto a escravidão. Mas era liberdade. Não foi isso que o povo de Israel fez quando na caminhada do deserto? Senhor, vamos voltar para o Egito, porque lá nós temos melões, nós temos carne lá, nós temos isso, temos aquilo no Egito, mesmo sendo escravos. Muitas vezes nós, quando o legalismo assalta os nossos corações, nós falamos para Deus: Deus, eu quero voltar para a sombra. Porque viver na sombra é mais fácil do que viver diante da realidade. Porque viver na sombra do que Cristo projeta é mais fácil do que olhar para Cristo e ser confrontado pelos olhos de Cristo e ter que mudar o próprio coração. Mudança de coração, das entranhas para fora, é muito difícil. Eu prefiro viver numa falsa religião em que me enquadro num conjunto de regras, em que me enquadro num padrão de espiritualidade e vivo numa boa. Por isso que o legalismo, ele é tão atraente ainda hoje. Porque não precisa haver uma mudança profunda e verdadeira. Porque se encaixar num conjunto de regras é mais fácil do que ser um bom filho. Porque se encaixar num conjunto de regras é mais fácil do que ser uma esposa submissa. Porque se encaixar num conjunto de regras é mais fácil do que ser um marido sacrificial. Do que se encaixar num conjunto de regras é mais fácil do que ser manso, ser humilde. Se encaixar num conjunto de regras é mais fácil do que perdoar. Por isso que o legalismo até hoje ainda nos atrai tanto. E vez ou outra nós nos pegamos nele. Agora, por que se preocupar com o maná que é aliviado do que com o verdadeiro pão da vida, que é Jesus Cristo? Por que querer ser alimentado pelo maná aliviado por Deus no deserto, do que querer ser alimentado por Cristo, que é o pão da vida? Por que ficar preso e preocupado com a Páscoa antiga, do que olhar para Cristo que foi sacrificado por nós e viver uma vida conforme os padrões que Cristo estabelece e para a glória dele? Então o legalismo, ele nos encaixa dentro de um sistema. E sistema é esse que é possível medir a minha espiritualidade e a espiritualidade do outro. Ok, eu me encaixo nessas regras, então eu sou espiritual. Fulano não se encaixa nessas regras, ele não é espiritual. Isso é legalismo, o legalismo faz isso. Por isso ele é atraente. Agora, como derrotar o legalismo? Versículo 17 ele fala: porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. A única forma de derrotarmos o legalismo é confiando totalmente na obra de Cristo e nos esquecendo de confiar na nossa obra. A única maneira de derrotar o legalismo é entender: Cristo é o tudo suficiente. Nem o meu pecado consegue destruir a minha salvação. Nem as mazelas do meu coração contra as quais eu luto até hoje destrói a minha salvação. Porque nada, absolutamente nada, e Romanos fala isso para nós, Paulo em Romanos fala isso para nós, poderá nos separar do amor de Deus. Porque nós somos eleitos em Cristo Jesus. Ou seja, a derrota para o legalismo é confiar que Cristo de fato triunfou na cruz do Calvário. Ele fala isso no versículo 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A obra de Cristo na cruz é toda suficiente. Nenhuma obra nossa complementa a obra de Cristo. Não confunda justificação com santificação. Os mandamentos que Deus tem para nós e que nós devemos buscar viver esses mandamentos, eles são santificação. A proposta é de nos santificar, nos fazer mais parecidos com Cristo, não de nos justificar. Porque se acharmos que precisamos cumpri-los para sermos salvos, nós anulamos o que Cristo
fez na cruz. Então a base da nossa liberdade é a pessoa de Cristo. Só Cristo nos dá liberdade. Com Ele nós morremos, com Ele nós ressuscitamos. Nós somos servos dele e não mais servos da lei. Nós somos escravos de Cristo e não escravos da lei. A lei não exerce mais jurisdição sobre nós, porque nós agora temos um novo Senhor. Agora, só para fechar essa parte do legalismo, eu também não quero que nós entendamos aqui que as leis não são importantes. E aí nós corremos o risco de ir para um outro extremo, que é o antinomismo, que afirma que não precisamos de lei, não precisamos de regras, vamos viver do jeito que queremos viver, porque já somos salvos em Cristo Jesus mesmo, então não precisamos mais de regra nenhuma. Eu queria fazer algumas considerações sobre o antinomismo, apesar do texto não fazer, mas eu gostaria de fazer para a gente não ficar com aquela imagem de que regras são erradas, que mandamentos são errados e de que a lei de Deus não é necessária. Como é que são os antinomistas em geral? Em geral, os antinomistas têm antipatia pela lei. Eles entendem o seguinte: o Antigo Testamento é lei, o Novo Testamento é graça. Estamos no Novo Testamento, é só graça, não precisamos de lei. Confunde também, fazem a mesma troca. Enquanto o legalista, ele aplica o que é justificação para a santificação, o antinomista, ele aplica o que é santificação para a justificação. Ele confunde as duas coisas também. Para ele o que vale é o amor e não as regras. Agora um detalhe: poucos antinomistas são libertinos. Você vai ver muito antinomista que não é a favor do sexo antes do casamento, que não é a favor do divórcio, que não é a favor de diversões mundanas. Nem todo antinomista é libertino. A ideia deles não é que essas regras são erradas, é que você não precisa cumpri-las, e tanto faz, está tudo bem, se você cumprir ou não cumprir. Quais são os indícios de antinomismo? Para o antinomista, o que importa é a intenção, e tudo está certo se a motivação foi a boa. Então, o que importa é a sua intenção. Se você teve uma boa intenção e fez coisa errada, mas o importante é que você estava com a intenção do coração. Eles têm menor rigor doutrinário, não se preocupam tanto com doutrina, enfatizam a liberdade, os direitos antes de deveres, são mais perdoadores do que críticos e são inclusivistas. Não gostam de disciplina eclesiástica e jamais condenam o pecado de alguém. O Evangelho também não quer que sejamos assim. Não é a proposta do Evangelho que sejamos assim. A proposta do Evangelho é uma proposta de equilíbrio. A única questão que nós temos que tomar muito cuidado, eu vou repetir mais uma vez: as leis de Deus são importantes, os mandamentos de Deus são importantes. As normas que Deus estabelece de conduta e de moralidade são muito importantes e são padrão que devemos seguir. O problema do legalismo é que ele acha que elas são necessárias para a salvação, e ele julga os salvos e não salvos por essas regras. Entendeu? Eu não quero que vocês achem que elas são erradas, mas elas são dadas a nós por Deus para promover santificação e não salvação, porque em Cristo nós somos salvos. Vamos para outra colocação que Paulo fala de um outro problema que estava tendo na igreja. O primeiro deles era o legalismo, o segundo era o misticismo, versículo 18 e 19. Ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando a humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Outro problema, uma outra tendência combatida por Paulo é o misticismo, que era uma forma distorcida de espiritualidade. Como que era caracterizado o misticismo na época e até hoje é caracterizado? Pelo emocionalismo, pelo domínio das emoções e pelo apego ao sobrenatural destituído de conteúdo bíblico. Mais uma vez eu quero tomar cuidado com os extremos. Ninguém aqui é contra o sobrenatural. Nossa salvação é sobrenatural. Nossa santificação é sobrenatural. Quando participamos da ceia, acontece algo sobrenatural. Sacramento do batismo, também acontece algo sobrenatural. Nós não somos contra o sobrenatural. Nós não somos contra os milagres. Nós não somos contra aspectos sobrenaturais da fé cristã. O problema não é o sobrenatural.
O problema é sobrenatural destituído de conteúdo bíblico. Porque as Escrituras, elas mostram para nós o que é o sobrenatural correto vindo da parte de Deus. O problema é quando o sobrenatural está destituído disso. Algo que não tem conteúdo nem base bíblica para acontecer. Onde o misticismo tem origem? Nas religiões pagãs. E como as religiões pagãs afirmavam que bem e mal tinham a mesma força, que eram como que dois lados da mesma moeda, é muito comum também para os místicos vir acompanhado de uma outra perspectiva teológica, que é a teologia da batalha espiritual, em que o bem e o mal têm mais ou menos a mesma força, que Deus e o demônio estão em dois lados, guerreando um contra o outro, com poderes muito semelhantes e muito parecidos, e com forças equilibradas. Então, para essa visão, Deus e o diabo seriam como que dois lados da mesma moeda. Porque o misticismo pagão e o misticismo aqui em Colossenses não fazia muita distinção entre bem e mal. Agora o ensino bíblico é claro. Bem é uma coisa, mal é outra. E o mal sempre ganha. O mal o bem sempre ganha. O bem é o vencedor. O mal é vencido pelo bem. O mal é derrotado pelo bem. Ao contrário do que Star Wars afirma, não há um lado bom da força e um lado mau da força, eles estão em equilíbrio. Não. O bem é muito superior ao mal. Porque Deus é bem. Deus é bom. O bem é Deus. E Ele é muito superior a qualquer mal que há neste mundo. Então não há esse equilíbrio. Mas sim, a Bíblia vai falar do mal. Ela vai falar dos demônios, dos espíritos malignos, que provocam e estimulam o surgimento de coisas más. Ela vai falar do mal que há no nosso próprio coração. Ela vai falar do mal das ideologias e do mundo que muitas vezes nos instiga, nos oprime e nos influencia. Mas a ideia aqui não é que há um equilíbrio entre bem e mal. E Paulo aqui ainda fala uma outra coisa que estava acontecendo: culto aos anjos. Ele fala aqui, e culto dos anjos, pretextando humildade e culto dos anjos, baseado em visões. Esses eram elementos do misticismo: culto a anjos, falsa humildade, uma religião baseada em visões, vindas de uma mente carnal. Então, essas eram características do misticismo da época, e Paulo combate essa proposta. O que hoje continua acontecendo: pessoas buscando visões, pessoas buscando o sobrenatural, culto a anjos, canto a anjos, oração a anjos. Isso é algo que não deixou de acontecer nos dias de hoje. Já era mal desde aquela época. Então isso estava acontecendo também na igreja de Colossos. Para eles, os anjos eram mediadores entre o homem e Deus, eram intermediários entre o homem e Deus, e deveriam ser adorados. Os falsos mestres, então, eles afirmavam que para você ter uma visão de Deus, uma revelação vinda de Deus, você precisava adorar anjos. Você precisava prestar culto a esses seres. Depois ele fala, ainda que, no versículo 18, ninguém se faça hábito contra vós outros. Por que Paulo usa esse termo, hábito contra vocês? A ideia aqui é de que ninguém deveria privá-los do prêmio, porque era exatamente isso que um árbitro fazia, ou um juiz fazia na época, nas competições. Ele determinava se alguém estava apto ou não para disputar uma determinada competição. Por exemplo, isso acontece hoje quando tem luta de boxe, quando tem lutas de luta livre, MMA. Tem alguns critérios para participar daquela categoria e o peso é um deles. E aquilo ali é examinado antes da luta. E alguém, não sei se chama-se árbitro, se chama juiz, mas alguém define: olha, você pode ou não pode participar da competição. Há regras para que possa participar ou não. Era a mesma coisa que os árbitros da época faziam. E era isso que os mestres estavam querendo fazer. Estavam dizendo o seguinte: olha, você é espiritual e você não é espiritual. Você é santo e você não é santo. Você é salvo e você não é salvo. Baseado em quê? Baseado em culto a anjos, em visões, e nessa falsa humildade. Esse era o critério que estavam definindo os espirituais
da época. Por que isso hoje ainda é uma tendência do nosso coração? Por causa da época que nós vivemos. As escrituras, quando elas falam de idolatria, se a gente não faz uma leitura mais acurada, mais profunda, fica parecendo que idolatria é uma coisa simples. É uma coisa perceptível, facilmente perceptível. Mas quando a gente vai com mais profundidade às escrituras, a gente vai ver que o nosso coração tem camadas de idolatria, camadas mais profundas e camadas mais superficiais de idolatria, e que fora de nós também há camadas de idolatria. Nós temos idolatrias familiares, nós temos idolatrias de vizinhança, nós temos idolatrias regionais de uma cidade, nós temos idolatrias estaduais de um determinado estado, nós temos idolatrias nacionais e idolatrias globais. Por exemplo, nós temos ídolos globais dependendo das eras da humanidade. No modernismo, um ídolo global foi a razão. O homem moderno, o homem ocidental moderno, ele entendia que a razão era a medida de todas as coisas. Então, a razão define o que é certo. A razão define o que é bom. E, na verdade, a razão também é redentiva. E ela vai criar subdeuses que vão também redimir a humanidade. Quais seriam os subdeuses da razão para o homem moderno? Tecnologia, ciência, medicina. Seriam subdeuses que poderiam dar a solução para a humanidade dos seus problemas. E o homem moderno realmente acreditava que esses falsos deuses, vindos da razão que era o Deus maior, poderia redimir a humanidade e poderia transformar o mundo num mundo melhor. Só que o homem moderno se decepcionou. Na verdade, a gente sempre vai se decepcionar com os falsos deuses. Chega no século XX, nós temos o quê? 2 guerras mundiais. Nós temos filmes e mais filmes, vídeos e mais vídeos, campanhas e mais campanhas sobre a fome na África, com crianças desnutridas, morrendo porque não tinham o que comer. Nós temos epidemias mundiais, gripe voltando, AIDS, ebola e várias epidemias mundiais acontecendo. O que aconteceu? O homem moderno olhou para a ciência e se decepcionou com a ciência. A medicina não conseguiu resolver os nossos problemas, aumentou alguns anos na nossa expectativa de vida, mas não acabou com a morte, não acabou com as doenças. A tecnologia não resolveu os nossos problemas de violência, pelo contrário, promoveu mais violência. Nós tivemos guerras mundiais onde milhões de pessoas morreram. E a tecnologia também não conseguiu acabar com a fome, porque as pessoas ainda passando fome em vários lugares do planeta. Então ele se decepciona com os seus ídolos globais e com os seus filhotes. E aí, o que acontece? Como o homem não consegue ficar sem um Deus, como ele sempre precisa de um Deus, seja a nível individual ou a nível mundial, nomeou-se um novo Deus, chamado emoção. E nós estamos na entre-safra, entre a decepção com a razão e uma paixão pela emoção. Como é que hoje as emoções são para nós? Ela também define todas as coisas. Como é que a gente geralmente define se alguém é gente boa? Eu senti uma coisa boa quando eu conversei com aquela pessoa. Olha, eu olhei para aquela pessoa e tive uma sensação gostosa. É assim que a gente define muitas vezes que é gente boa e que não é gente boa? Pelo que a gente sente? Como é que a gente às vezes define um culto que é bom e que é ruim? Ah, eu senti uma coisa diferente no culto. Aquela palavra falou no meu coração. Eu senti um arrepio diferente. O culto foi bom. Como a gente define professor ruim e professor bom? Aquele professor me faz me sentir vontade de estudar. Ele me faz sentir vivo. Me faz sentir gosto pela matéria. Já o outro professor, ele não faz sentir tanto gosto assim, não é tão legal, não é tão dinâmico quanto piada, né? A gente define muitas coisas pelo sentimento, porque o sentimento é um ídolo global moderno. Por que eu estou falando isso? Porque o misticismo é baseado no sentimento. E hoje, muitas vezes, nós temos uma fé baseada no sentimento e não nas escrituras. O que o Evangelho vai nos dizer? Nem a razão e nem o sentimento são a medida de todas as coisas.
Mas a palavra de Deus é o medidor de todas as coisas. A palavra de Deus define quem é gente boa e quem não é gente boa. A palavra de Deus define a boa e a má pedagogia. A palavra de Deus define o certo e o errado. A palavra de Deus define o culto correto e o culto errado. É a palavra de Deus que é a medida de todas as coisas, e não o meu sentimento, e não a minha razão, mas a palavra de Deus. Os místicos achavam que o sentimento iria definir o que era bom. E tinham visões, culto a anjos e tudo mais, baseado, grande parte, no sentimento que o sobrenatural provocava neles. Mas o que mais que o apóstolo Paulo vai nos dizer a respeito de um outro problema que a igreja estava tendo? O último que eu vou trabalhar com vocês hoje, que é o asceticismo. Versículo 20 a 23. Se morreste com Cristo para os rendimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sustentais as ordenanças. Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O asceticismo, na minha opinião, anda muito junto com o legalismo. Eu falo disso porque, como eu tenho tendência ao legalismo, eu também tenho tendência ao asceticismo. O asceticismo é aquela ideia de que eu vou viver um mundo paralelo. Eu vou viver o meu mundo das minhas regras, e eu vou me proteger do que tem lá fora. Então vamos montar um clube de crente? Vamos montar um condomínio onde vive só crente? Vamos fazer escola só de crente? Vamos ter ambientes que só crente frequenta? Vamos viver só entre os crentes? Vamos nos afastar do mundo, esse povo mudando demais. Fala muita besteira, pensa muita besteira, vê muita besteira. Vamos nos afastar dessa turma. Só que tem um problema. O chamado do Evangelho não é nem para que nós nos secularizemos, ou seja, incorporemos os valores do mundo ao nosso jeito de viver, mas também não é para que nós nos alienemos e vivamos como alienados da realidade à nossa volta. O chamado do Evangelho é para que nós vivamos no mundo sem ser do mundo. Isso é difícil. É muito mais fácil ser ascético. É muito mais fácil ter um condomínio só de crente, que todo mundo sorri, veste a mesma roupa, come a mesma comida. É muito mais fácil. Como é difícil o equilíbrio que o Evangelho nos chama. Como é difícil viver um cristianismo que nem é ascético e nem é secularizado. Porque nós temos a tendência para os dois extremos. Esse não é o chamado do Evangelho. Então o asceticismo, pelo menos o Colossense, ele consiste na abstinência de alimentos e de prazeres que eles consideravam ilícitos. Prazeres, inclusive, que a fé bíblica considerava lícita, como, por exemplo, se casar e ter relação sexual. Como, por exemplo, comer. São prazeres lícitos que a Bíblia não nos proíbe e que os ascéticos queriam proibir os irmãos da igreja. O asceticismo também promove a autoflagelação. A ideia não é a ideia como do jejum, por exemplo, de santificação. A ideia de me machucar mesmo. Eu preciso me autoflagelar para poder me punir por causa de ter tido um tipo de prazer, por causa de ter pecado. Então, para o ascético, nós temos que nos abster e nos punir para crescer espiritualmente. Numa época da história, nós tivemos um movimento chamado movimento monástico. E se construíram monastérios e se entendia que ficar recluso, ficar a par da sociedade, um grupo de pessoas que pensavam igual, que viviam do mesmo jeito, era o ideal de espiritualidade. Tanto é que os padres monásticos eram considerados mais espirituais que os demais padres e, inclusive, muito mais espirituais do que toda a sociedade. O problema é que começou a surgir o homossexualismo dentro dos monastérios, freira grávida, comilança, frades gordos e cada vez mais gordos porque comiam muito, homens e mulheres bebendo e ficando bêbados. Ou seja, os pecados que eles tanto condenavam pela relação com o mundo começaram a surgir lá dentro. Por quê? Porque o problema não estava
em si no mundo, em si em se relacionar com o mundo. O problema estava no coração. E aonde nós vamos, nós levamos o nosso coração. Eu não sei se alguém que assistiu um filme chamado A Vila. A Vila também é uma ideia, uma proposta cética. Gente, eu confesso para vocês, quando eu assisti esse filme, eu fiquei encantado por aquela vila. Porque eu tenho uma tendência cética no coração. Então eu falei, nossa, que legal, olha que sociedade paralela, alternativa. O pessoal, o que aconteceu? Todas as pessoas que moravam na vila eram pessoas vítimas, pelo menos na primeira geração, eram pessoas vítimas de violência social. Estupro, homicídio, algum tipo de problema. E aí um grupo de pessoas, no começo pequeno, resolveu comprar um terreno e se isolar nesse terreno. E eles criam um mito, para que as pessoas não saiam dali, elas tenham medo de sair da vila e ir para a realidade fora da vila. E aí eles vivem muito bem, durante muitos anos. Tem filhos, tem netos, e aí cresce aquele grupo de pessoas e todo mundo vive ali, ninguém sai da vila. Os filhos daquela geração não saem da vila e os netos não saem da vila. Todos vivem ali em uma vida comunitária. Só que uma pessoa é morta dentro da vila. E eles se perguntam, mas como? Nós fugimos da violência do lado de fora e a violência está aqui dentro, a gente não entende isso. E alguns entram em verdadeira crise. Mas por que eles entram em crise? Porque eles não conheciam as Escrituras que dizem que o problema está no coração. Não adianta vocês se isolarem, o pecado vai estar dentro de vocês. E ele vai surgir onde vocês estiverem. Só Cristo mortifica corações. Se isolar, viver numa comunidade paralela, ser ascético, não mortifica coração. Então esses movimentos ascéticos, eles negavam a necessidade de instituições como o casamento, pregavam a abstinência de comidas e de bebidas e ainda incentivavam a autoflagelação. Qual era o objetivo? Mortificar a natureza humana. Agora, o que Paulo fala aqui no versículo 23? Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. E, gente, quando eu comecei a assistir um filme da vida, eu falei, nossa, que pessoal legal. Olha que pessoal mais firme, com moralidade elevada. Que bonita essa relação que eles têm nesse lugar aí. Porque tem aparência de sabedoria. Parece muito piedoso, muito santo. Parece fantástico aquilo. Mas olha o que Paulo fala? Isso é culto de si mesmo. Isso não é santidade, isso é idolatria. Isso é falsa humildade. E não tem valor algum contra a sensualidade. Sensualidade aqui é literalmente, ele está querendo falar de pecados sexuais. Não mortifica os pecados sexuais. Não mortifica os desejos maus do coração. Então, para eles, progredir e se tornar mais santo era vencer a matéria. Não toca nisso. Não manuseie aqui no outro. Se abstente disso do outro. Vive assim. Se isola do mundo. Não toque naquilo outro. Então esses falsos mestres estavam impondo esse rigor ascético ao restante da igreja. Dizendo que para se chegar a Deus, eles precisavam cumprir esses pré-requisitos. Paulo então no versículo 20 fala: morremos com Cristo se morremos com Cristo para os rendimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo que submetais às ordenanças. O que Paulo está querendo dizer é: vocês já estão mortos para os pecados de vocês. Vocês já estão mortos para os rudimentos do mundo. Vocês já estão mortos para as influências do mundo. Vocês só precisam de Cristo. O rigor ascético não vai mortificar o coração de vocês, porque o coração de vocês é mortificado por Cristo. Ele é todo suficiente. Ele é necessário apenas. Trocando em miúdos, o que Paulo quer dizer para todos nós é: vocês já morreram com Cristo. Vocês já morreram com Cristo para essas ordenanças, para essas filosofias, para essas regras mundanas que proíbem isso e proíbem aquilo outro. Vocês morreram com Cristo para tudo isso. E agora vocês vêm para a liberdade. Liberdade de viver para a glória de Deus e seguir os seus mandamentos. Não como pré-requisito para a salvação, mas como um meio de santificação. Então, o cristão não deve se envolver com asceticismo por alguns motivos. Primeiro,
Porque Cristo morreu pelos nossos pecados e nós morremos com Cristo para esse tipo de regra. Portanto, o que precisamos para ser santificados? De Cristo. O problema de nós não sermos tão santos quanto deveríamos é porque nós estamos longe de Cristo. O problema é um problema de relacionamento, não é um problema de comportamento, é de relacionamento. É porque a minha relação com Cristo está distante. Por isso ainda não sou tão santo quanto sou chamado para ser. Paulo também fala no versículo 22 que tudo isso vai desaparecer com o uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque todas essas coisas com o uso se destroem. Essas práticas, elas não se mantêm por si próprias. Se abster de alimentos, se abster do casamento, isso não manterá vocês longe da sensualidade, dos pecados do coração, e com o tempo vocês vão ver, não adianta nada. Não resolveu nada. Eu continuo tão pecador quanto era antes. Portanto, essas regras não podem acabar com as paixões sensuais da carne, com as paixões sexuais da carne. Só uma coisa combate essas paixões: a cruz de Cristo. Só Cristo, só a união com Ele por sua morte e ressurreição, só a relação com Cristo pode mortificar de fato os pecados do nosso coração. Então, meus irmãos, concluindo, Paulo vai falar então dos elementos dessa falsa religião colossense. Primeiro, ele fala do legalismo. O que o legalismo entende? Ele acredita que a salvação é obtida por meio de obras humanas. Segundo, ele combate o misticismo, que defende o quê? Ele defende o emocionalismo e um apego sobrenatural destituído de conteúdo bíblico. E por fim, ele fala do asceticismo, que consiste na abstinência de alimentos e de prazeres que a Bíblia diz que são lícitos, na promoção da autoflagelação com o propósito de se santificar, e da exclusão social com o propósito de se tornar mais santo. Todas as três práticas negam a Cristo. O legalismo nega Cristo, o misticismo nega Cristo e o asceticismo nega Cristo. Todas as três práticas negam a Cristo. Se por acaso você está se apegando a alguma dessas práticas, você está negando a Cristo. Você está rejeitando a obra de Cristo. Você está virando as costas para o sacrifício de Cristo. Você está dizendo não para o que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque todas elas negam a suficiência de Cristo. Todas elas negam a excelência do sacrifício de Cristo. Cristo é a nossa sabedoria. As propostas do legalismo, do asceticismo, do misticismo são inúteis, inclusive para nos santificar. São inúteis contra a corrupção do nosso coração. Cristo é suficiente. Nele nós temos tudo o que necessitamos para a salvação e para a santificação. Não precisamos de rigor ascético. Não precisamos de cumprir obras da lei. Não precisamos de emocionalismo presente, de misticismo em nossas vidas para sermos salvos. Precisamos apenas de Cristo, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Ele triunfou na morte. Ele cravou os nossos pecados na cruz. Ele cravou inclusive a dívida que nós tínhamos por causa da lei na cruz do Calvário. Ele triunfou sobre os principados e potestades. Nele nós não precisamos temer nem anjos, nem homens, nem demônios, nem qualquer outra coisa, porque nele há salvação, e só nele há salvação. Então a carta aos Colossenses nos liberta, nos empolga, nos traz alívio, traz uma consciência tranquila e não confusa. Ela carrega uma mensagem maravilhosa para aquele que se sente culpado e sem direção. E eu quero deixar algumas perguntas para você. Como está a sua vida com Cristo? Você ama Cristo de todo o seu coração? Você vive para Cristo com toda a intensidade da sua vida? Você tem comunhão com Cristo? Ou você está vivendo baseado numa religião de regras, de experiências, uma religião de falsa piedade, de rigor ascético? Dependa de Cristo. Viva por e para Cristo. Nele há poder,
Ele é o único que pode nos salvar dos nossos próprios corações. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, que é verdadeira, que é santa, que é maravilhosa. Ajuda-nos, Deus querido, a não nos deixar nos empolgar, nos assediar, nos apaixonar pelo legalismo, pelo misticismo ou pelo asceticismo. Que não depositemos a nossa confiança em nenhum desses três aspectos de uma falsa religião. E que possamos verdadeiramente confiar em Cristo, no sacrifício dele na cruz do Calvário. Que nos entreguemos verdadeiramente a Ele e só a Ele. Que vivamos para Ele e que entendamos que nele e só nele há salvação e há santificação. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero agradecer e eu quero pedir. Amém, Senhor Deus.